Estamos ao vivo! Bom, pessoal, para quem está assistindo esse vídeo, ele foi feito numa live, né? Eu vou sempre fazer vídeo aqui com informações para vocês através de live, tá? Bom, esse é o primeiro vídeo, de fato, do nosso canal aqui da Nidos Educação. Então sejam muito bem-vindos. Para você que já me conhece lá do Story Studio ou do StoriaTube, eu me chamo Jason. Para você que não me conhece, eu sou professor de História e Geografia. Nós estamos agora transicionando do Story Studio para a Nidos Educação. Você vai ver aqui na capa dessa thumbnail, na thumbnail deste vídeo, você vai ver que além de estar escrito lá que foi uma live, tem também duas logos. A logo da Nidos Educação, que é essa que está logo aqui embaixo, ó, e está aqui também na minha camisa. Você vai ver também a logo do canal do StoriaTube. Esse vídeo, essa live, ela vai ser também colocada, depois de gravada, lá no canal do StoriaTube. Bom, o site Story Studio está em manutenção, sem tempo para voltar, tá? Nós estamos fazendo uma reformulação na produção do nosso conteúdo por lá, porque ele vai agora fazer parte do sistema da Nidos Educação, né? Atualmente, vocês sabem que o link da Nidos Educação é nidos.storiestudio.com.br, como está na descrição. Mas a gente vai ter algumas alterações em breve sobre o assunto, tá bom? O Story Studio, então, agora vai ser parte do processo, ou parte dos braços aí da Nidos Educação, ok? Então a gente não vai matar o Story Studio, nem mesmo o StoriaTube. A gente vai manter os dois canais, vai manter os dois sites, porém o foco agora é na Nidos Educação, tá certo? Bom, para você que não conhece a Nidos Educação, nós somos uma produtora de educação com alguns conteúdos aqui liberados no YouTube. Teremos podcasts a partir do mês de maio, alguns podcasts estarão aqui disponíveis para vocês. Nosso objetivo é cumprir aí uma agenda de podcast semanal, então, um por dia da semana, de segunda a sexta, e também teremos aí alguns, ou de terça a sábado, né, que é o processo que a gente faz aqui na Nidos, a gente trabalha de terça a sábado. Também temos cursos online, cursos dedicados a Enem e PISME. PISME a partir de maio e o Enem já começou essa semana, agora a gente está no dia 10 de abril, começou no dia 7 de abril, tá bom? Bom, pessoal, vamos então falar sobre o assunto de hoje, que vocês viram aí na thumb. A live de hoje é sobre história, né? Exatamente para a gente fazer essa transição entre o canal do StoriaTube, lá do Story Studio, para cá, para a Nidos Educação. Lembrando que a Nidos Educação é uma plataforma de educação, a gente faz capacitação de professores de diversas áreas, a gente trabalha com curso pré-vestibular, com todos os conteúdos de todas as disciplinas. Eu vou ter um momento aqui que eu vou apresentar os nossos professores de todas as disciplinas para vocês. Nós temos aí praticamente 2 professores para cada disciplina, além dos nossos professores de idiomas, né? Principalmente a galera do inglês aí, que tem um programa de inglês bem legal aqui na nossa escola, tá? Na nossa produtora. Esse uniforme que vocês estão me vendo usando é o uniforme do pré-medicina, que também só tem esse aqui para mim, branco, né? Os outros professores usam preto. Eu também tenho preto, ou qualquer dia desse eu venho com o uniforme preto. Ele está aqui logo embaixo do nosso estoque, também com a nossa apostila do PISME. Estão vendo alguns detalhes aqui do fundo do nosso cenário. Não foi bem preparado para essa live ou para esse vídeo, mas era só para a gente poder ter um conteúdo aqui e apresentar para vocês. Bom, já que eu já falei pra caramba, vou trazer para vocês o conteúdo fundamental para esta aula de hoje. Então essa é uma videoaula rapidinha. Para você que não me conhece ou que conhece, está vendo agora, mil desculpas por toda essa explicação. Você vai pular, então, aí para o minuto, né? Eu não estou nem vendo qual minuto que é aqui, mas você vai pular, assim, achei ele. Você vai pular então para os 4 minutos, tá certo? Bom, vamos lá, vamos entender então o que é a Nidos Educação a partir do link que está logo abaixo e a gente começa a falar um pouco mais sobre a nossa produção de conteúdo a partir do momento que a gente fala sobre a história do Brasil, tá certo? Vamos lá então, vamos falar sobre o Brasil colonial, no final do seu processo de colônia. A gente vai fazer uma breve explicação aqui sobre a fuga da corte portuguesa até chegarmos à independência do Brasil. Então, esse mapa mental, ele estava disponível lá no Story Studio, não está mais. Se você quiser tirar um print, tira um print aqui da tela, aproveita que a gente está deixando disponível. Se você quiser ajudar aqui o nosso projeto da Nidos Educação, não, Jason, eu não quero ser seu aluno, não tenho grana para bancar o curso, eu não quero fazer curso pré-vestibular, eu não quero fazer um curso específico de história, pode ajudar a gente clicando, escaneando esse QR Code aqui em cima ou clicando nos links logo abaixo aqui na descrição, tá bom? Esse é o nosso Pix para você contribuir da maneira que você quiser. Os seus comentários serão lidos nos próximos vídeos ou nas próximas lives, tá certo? Vamos lá. Vamos começar então entendendo a corte portuguesa. Bom, a fuga da corte portuguesa para o Brasil, e aí alguns historiadores vão chamar de, isso não foi uma fuga, né? A gente fala muitas vezes que não foi uma fuga, foi, na verdade,
o caminho dos portugueses, da corte portuguesa, da família real portuguesa de Lisboa para o Brasil. Isso foi bem estratégico, bem pensado. Na verdade, é uma fuga, né? Eles estavam fugindo de algo. Senão eles não sairiam de Lisboa, que era a capital do Império Português, para vir à colônia, na América Portuguesa. Eles não viriam à América Portuguesa, não chegariam na América Portuguesa trazendo às pressas o que eles podiam da corte, se não fosse por um perigo iminente. Então era uma fuga, né? Eles não vieram por livre e espontânea vontade, eles vieram por pressão que eles estavam sofrendo. Sofrendo por quem? Por esse carinha que tá bravo aí, pisando no seu chapéu, né? Portugal quebra o bloqueio continental, e aí a gente vai ter uma aula só sobre Napoleão Bonaparte, então fiquem atentos, a gente vai ter um vídeo explicando sobre Napoleão Bonaparte lá no canal do HistoriaTube, tá? Não vai ser por aqui. Mas bom, Portugal então quebra o bloqueio continental, acordo esse feito unilateralmente por Napoleão Bonaparte na França, e naquele período ninguém poderia comercializar com a Inglaterra. Porém, Portugal e Rússia quebram esse bloqueio. Napoleão vai concentrar suas forças militares no centro da Europa em direção à Rússia, a gente também já conhece um pouco dessa história, né? E também temos o avanço de Napoleão através dos seus aliados na Espanha, né? Os Bonaparte da Espanha vão em direção a Lisboa, direção a Portugal, para cobrar a quebra do bloqueio continental da família real portuguesa. A família real portuguesa tinha acordos com a Inglaterra, com o Reino Unido, e um desses acordos era a retirada da corte portuguesa de Portugal e trazendo toda a estrutura política e toda a estrutura de Estado junto com eles para a América Portuguesa, para o Brasil. Tá? Então houve um acordo diplomático e comercial com a Inglaterra para que isso acontecesse. Né? Parte desse acordo está numa das principais mudanças feitas pela corte portuguesa, principalmente pelo príncipe regente, Dom João VI, esse carinha bonito que vocês estão vendo aqui em cima de mim, tá? Aqui com o Tratado de Cooperação e Comércio, o famoso Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas, tá? A gente vai chegar lá. Família real e todos os mecanismos de gestão do Império Português se transferiram às pressas para a América. Eles vão chegar ao Brasil em 1808. Quando chegam por aqui, começa o que a gente vai chamar de período joanino, tá? Onde eles chegaram, Jason? Chegaram na Bahia. E ao chegarem na Bahia, eles se espantaram com as cidades, com Salvador. Eles vão perceber que tem algo ali que não é civilizado, não é europeu, não é português, né? Porque a gente vai encontrar a maior cidade negra fora da África, né? Que é Salvador. E eles vão se incomodar bastante com isso e vão pedir para serem direcionados para o que seria naquele momento a capital da colônia, né? A capital da América Portuguesa era o Rio de Janeiro naquele momento. Tá? A gente já tinha passado pelo período do ciclo do ouro, então a gente já está no século XIX. Nesse momento, o Rio de Janeiro já era a capital do Brasil colônia, né? A gente vai deixar assim dessa maneira para ficar um pouco mais fácil. O período joanino começa já com o desembarque da família real no Rio de Janeiro. E aí a gente vai chamar de período joanino por quê? Porque o nome da figura que governava nesse período era o príncipe regente Dom João VI, que em um dado momento, com a morte, o falecimento da mãe dele, ele vai se tornar o rei de Portugal, tá? A gente tem que lembrar o seguinte, por que ele é o príncipe regente? Porque ele veio como príncipe, não como rei, ok? Quem governava Portugal naquele momento era a mãe dele, a Rainha Maria, ou Rainha Maria I, ou Rainha Louca, tá? Ou Maria Louca. Ela, até onde a gente aponta, até onde a gente encontra, alguns estudos dizem que ela era esquizofrênica, outros dizem que não, né? Que ela já tinha uma idade avançada e que isso era uma desculpa para que o filho assumisse o poder, tá? Muitas vezes a gente vai encontrar bibliografias dizendo que sim, ela tinha problemas de esquizofrenia, né? Ela é, por exemplo, a rainha responsável pelo enforcamento e esquartejamento de Tiradentes, tá? Ela é a rainha que vai ordenar esse processo aí de condenação do Tiradentes na Inconfidência, para eles, Inconfidência Mineira, para nós, Conjuração Mineira, né? Bom, essa é a figura que veio de Portugal para o Brasil. E Dom João VI, muito querendo assumir o Estado, querendo assumir o governo, ele vai chegar aqui e vai criar mudanças. Uma das primeiras mudanças é que 2.000 casas foram requisitadas, colocando a sigla PR. E aí, uma das brincadeiras que a gente vai ver na história do Brasil é, o brasileiro sempre muito criativo, desde a sua origem, a gente vai ver que nós temos ali o PR, que significava príncipe regente. Os guardas passavam pelas casas que eram mais interessantes para a corte, para comportar as pessoas que vieram da elite portuguesa para cá, colocavam PR na porta das casas. Isso eram as casas da classe média alta,
essa galera tinha que sair de casa e ceder suas casas para a família real. Alguns tinham orgulho disso, alguns tinham quase um prazer de entregar a sua casa para a família real, que mostrava que a sua casa era tão boa, tão incrível, que eles levantavam a cobiça da corte portuguesa por morar naquela casa. E eles acabavam indo para outras casas, para outro lugar, tinham grana para isso. Já outros não, né? Não gostavam disso. E a partir daí a gente vai surgir com o ponha-se na rua, né? Na verdade, o PR, que significava príncipe regente, vira ponha-se na rua. Interessante que a crítica já vem feita dentro da sigla que o reino português já determinou ali na sua chegada. Outras ordens vieram, como, por exemplo, a construção de infraestrutura para atender às demandas da nova sede da administração portuguesa. Afinal de contas, agora nós teríamos a administração do Império Português dentro da capital, dentro da colônia, né? Então a capital portuguesa, em algum belo momento, vai se tornar o Rio de Janeiro. Mas nesse primeiro momento, eles têm que transformar a cidade. Transformar a cidade que era apenas parte da colônia em uma cidade que se assemelhasse à capital de um reino português, de um império português, né? De um império europeu. Então vai ter toda uma reformulação da cidade, uma europeização da cidade do Rio de Janeiro, começando com Ponha-se à Rua e depois com várias infraestruturas que vão levando a cidade a se tornar uma cidade mais próxima das capitais imperiais europeias. Vai ter a abertura dos portos das Nações Amigas, já em 1808. Em 1809, a gente vai ver a liberação da indústria e da manufatura no Brasil, que ainda era proibido no processo colonial. Lembrando que a gente está vivendo aqui ainda a primeira Revolução Industrial na Inglaterra. Os franceses estavam se industrializando, por isso a ideia do bloqueio continental de Napoleão. E os portugueses decidem liberar a industrialização e a manufatura no Brasil, que era proibido pelo processo do Pacto Colonial. Depois a gente vem para o Tratado de Cooperação Comercial, que a gente vai dar uma olhada nele daqui a pouco. A gente tem uma imagem aqui original do tratado, né? Eu tenho um scan aqui do tratado, né? Com amizade e aliança. A gente também vai encontrar ali a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal em 1815, com a derrota final de Napoleão Bonaparte. Isso é uma estratégia política feita pelo príncipe regente, nessa época já se tornando rei de Portugal. Vamos dar uma olhada então na relação entre colônia e metrópole. Nesse processo, a gente vai encontrar em 1808, né? Em 1808 a gente tem alguns pontos que vão ser construídos, mas nessa relação colônia e metrópole, a gente vai ver que vai dar origem aos caminhos que vão levar à independência do Brasil. Mas para a gente chegar lá, a gente precisa entender o famoso tratado, que eu já citei ele aqui algumas vezes nessa aula. Primeiro, o Tratado de Cooperação e Comércio de 1810 já tem ali no seu texto original, né, Tratado de Amizade e Aliança. Aí fala do príncipe regente de Portugal, né, do reino e o rei do Reino Unido, né, um tratado feito entre o rei do Reino Unido e o príncipe regente de Portugal. Determinavam impostos portuários exigidos pela Inglaterra. A Inglaterra exigiu essa tabela e o rei de Portugal, na verdade o príncipe regente, assina embaixo e cria essa lei aí para o reino de Portugal. Primeiro, 24% dos produtos 24% de imposto sobre produtos de outros países. Teríamos 16% de imposto portuário sobre produtos portugueses e 15% sobre produtos ingleses. A loucura está aí nesse texto, né? Portugal pagaria mais impostos para comercializar para a colônia portuguesa do que a Inglaterra. Então os produtos ingleses seriam mais baratos que os produtos portugueses. Quem tinha indústria nessa época? Indústria já desenvolvida desde 1750? A Inglaterra. Então produtos industrializados têm maior valor agregado e com menor imposto vinha da Inglaterra. Então a Inglaterra vai enriquecer muito, além da dívida que a família real criou de Portugal com eles para poder criar essa viagem. Ainda tínhamos esse tratado de 1810, né, que vai começar a ser construído em 1808 e finalmente estruturado e colocado em texto em 1810, um tratado que determinava que a Inglaterra teria mais vantagens comerciais com a colônia portuguesa do que próprio Portugal. Tá? Além disso, a gente vai ver algumas obras promovidas por Dom João VI nesse período. A primeira delas é a imprensa régia. Ele vai criar o Jornal Oficial da Corte para que ele pudesse comunicar com o povo, comunicar as ordens reais com o povo. Além disso, ele cria a Casa da Moeda, o Banco do Brasil, vai fundar as escolas e faculdades de medicina e da Academia Militar das Agulhas Negras, a famosa AMAN, né, já em Resende. A Biblioteca Real, que depois vai virar a Biblioteca Nacional, o navio com os livros da Biblioteca Real vem posterior a esse período da chegada em 1808, tá? Vem depois. Ele cria o Jardim Botânico, o Museu Real, que se torna o Museu Nacional, que é o Museu Nacional que a gente vai ver
que é um museu de história natural, que ele está sendo reconstruído, reformulado dentro do palácio em que morou a família real durante um bom tempo. Quando eles chegaram por aqui, antes do PR, quando eles chegaram por aqui, um grande nobre entregou para eles a sua residência na região de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, onde ficava a Quinta da Boa Vista. Ali a região vai ser nomeada de Quinta da Boa Vista, aquela região murada, onde hoje é um parque da Quinta da Boa Vista em São Cristóvão. Ali vai ser o local de residência da família imperial portuguesa, família real portuguesa, que hoje a gente chama de Palácio de São Cristóvão, né? E a gente vai chegar numa aula mais para frente, quando a gente vai falar um pouco mais sobre a independência. Na verdade, nessa a gente já fala da independência do Brasil, né? Na próxima a gente fala sobre a independência e o fluxo dessa independência no primeiro reinado. Mas para vocês entenderem o que é interessante, a gente vai ver daqui a pouco sobre o Palácio de São Cristóvão, que está sendo reconstruído para continuar comportando o Museu Nacional, que foi fundado aí por Dom João VI, tá? Teve também a anexação da Guiana Francesa e da Cisplatina, tá? A Guiana Francesa foi anexada e lá em cima, na região onde hoje é o Maranhão, lá em cima no norte e nordeste do Brasil, a gente vai encontrar ali uma área que foi parte da França equinocial. E ali a gente vai ver esse projeto francês sendo rompido pelo avanço ali de Dom João VI até a Guiana Francesa. A gente vai ver também um avanço para a Cisplatina, onde hoje a gente encontra o Uruguai. Tá? A gente vai falar um pouco mais de Cisplatina no primeiro reinado, a gente vai ver ali a crise e a guerra da Cisplatina. Entendido isso tudo, né, todas essas transformações e o pagamento de dívidas com a Inglaterra, a gente vai ver que quase no final do seu mandato, 5 anos antes de acabar o período joanino, a gente vai ver que a relação da colônia com a metrópole vai ser bem estremecida. O Dom João VI já era visto como um grande rei que estava praticamente se fixando na colônia, transformando a colônia em uma área de reino, uma área do reino de Portugal. Então aqui em 1815 a gente vai ver que não só o Brasil se torna parte do Reino Unido de Portugal, mas também o Rio de Janeiro se torna a capital do reino português. Isso era visto positivamente pelo povo brasileiro da época, mas ao mesmo tempo visto negativamente pelas elites portuguesas, que queriam que Portugal não oficializasse a colônia como parte do reino, também não queriam que Portugal desse independência a essa colônia riquíssima e que era fundamental para a existência e manutenção do reino português. Então, lá em 1817, nós tivemos uma revolução em Pernambuco, com revoltas separatistas contra a elite portuguesa e o domínio colonial. Em 1820, teve a Revolução Liberal do Porto, lá em Portugal. A gente está vendo aqui a bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né? Essa bandeirinha que está logo aqui no quadro Colônia e Metrópole. A gente vai observar que essa revolução em 1820, lá em Portugal, né, lá no Porto, que é a cidade do Porto, em Portugal, pedia a volta do rei para Portugal. Afinal de contas, em 1820, Napoleão já não era mais nenhum tipo de ameaça. Napoleão já tinha sido derrotado 2 vezes, já estava em exílio, né? Não me lembro se ele estava vivo ainda. Mas logo em seguida a gente vai ver que os portugueses pedem o retorno do rei, por quê? Se o rei volta para Portugal, ele vai construir novamente Lisboa como sendo a sua capital, como sendo a capital do Império Português, rebaixando a colônia, rebaixando o Brasil à condição de colônia. Então por isso que eu coloquei ali, pedir a volta do rei para Portugal, recolonização do Brasil, envio de tropas para a colônia, tropas portuguesas para comandar a colônia e controlar a colônia, e fim da administração inglesa, porque os ingleses administravam Portugal enquanto administravam o território português na Europa, enquanto o rei estava por aqui, né? Então eles pediam o fim desse controle inglês, a volta do rei, o fim da descolonização do Brasil e o retorno do Brasil à colônia, e o início de uma remilitarização do território brasileiro para o controle português. O que vai acontecer é que o Dom João VI, em 1821, retorna para Portugal, né, por causa da revolta do Porto em 1820, ele retorna para Portugal com um desejo muito grande de independência do Brasil. Né? A gente tem isso como sendo algo registrado na história, que ele deixa para o seu filho um recado muito importante. Faça a independência antes que outros façam. Torne esse povo livre antes que outros façam. Ele tinha medo da elite portuguesa transformar o Brasil novamente em colônia, e isso se transformar num caos generalizado, em uma guerra civil enorme. Ao mesmo tempo, ele tinha medo que outros poderosos tomassem o poder da colônia e a colônia se tornasse mais poderosa do que a metrópole. Ele tinha medo de que alguém não ligado diretamente à sua administração fosse mais poderoso que ele aqui na região colonial. Por isso, ele vai embora e deixa o seu filho
Dom Pedro VII, tá? Para nós, brasileiros, ele é o primeiro do nosso império, mas para os portugueses, ele é Dom Pedro VII. Dom João VI, então, volta, deixa o seu filho, e nós vamos ver a disputa acontecendo a partir dali entre o Partido Português e o Partido Brasileiro. O Partido Português era colonialista, enviou militares para cá, para o Brasil, tinha comerciantes reais, comerciantes ligados ao reino, e nobres portugueses. Enquanto o Partido Brasileiro era anticolônia, tinha militares treinados no Brasil, importadores e exportadores de mercadoria e latifundiários, grandes proprietários de terra. Esses caras que estão aí até hoje no poder como sendo os grandes produtores rurais, os grandes donos do agronegócio, sempre estiveram dentro da nossa política, principalmente nesse processo fundamental da independência. Vocês estão vendo, logo no canto esquerdo inferior, vocês estão vendo uma figura de uma mulher. Essa é a princesa Leopoldina, assinando a independência do Brasil. É a mulher que vai declarar o Brasil como independente. Mas para a gente chegar lá, a gente precisa entender os atos finais de 1822, que vão finalizar o que a gente vai chamar de período joanino e vai iniciar o período do primeiro reinado. A gente vai ter uma aula, como eu já falei, lá nos vídeos do História Studio, lá no História Tube, sobre o primeiro reinado, tá? Não vem para cá, para a Educação, mas vai para lá, para o nosso canal de História, tá certo? Então, o uniforme é outro, o cenário é até o mesmo, mas o uniforme é outro. Bom, os atos finais. Dom Pedro recebeu a ordem para voltar a Portugal. O Dom Pedro decide ficar no Brasil, que a gente vai ter origem aí como dia do fico, né? Ele fala, se é para a felicidade, se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Isso no Paço Imperial ali, onde hoje a gente tem a Praça 15, naquela região ali onde tem as barcas, né, para atravessar ali a Baía de Guanabara. Bom, teve a Assembleia Constituinte, Portugal pressiona mais ainda, tivemos conflitos na Bahia que vão dar origem ao início da Guerra de Independência. E aí no dia 2 de setembro, a princesa Leopoldina, lembrando, ainda é princesa Leopoldina, esposa de Pedro, assina a independência do Brasil, junto com o Conselho Real, tá, com alguns conselheiros reais que vão se tornar ministros de Dom Pedro I no primeiro reinado. Ela assina a independência do Brasil, às pressas, no dia 2 de setembro de 1822. O curioso dessa história toda é que lembra que eu falei do Palácio São Cristóvão, lá na Quinta da Boa Vista, onde funcionava o Museu Nacional antes do incêndio, né? Em 2018, no dia 2 de setembro, nós tivemos um grande incêndio no Museu Nacional. Isso me arrepia inteiro. Foi um dia que eu mais senti, assim, senti meu coração sendo rasgado, chorei muito. Eu ficava de chorar no sofá vendo aquela notícia. Eu recebi a notícia na internet, no WhatsApp. Não acreditei na hora, porque na hora eu estava conversando com uma grande amiga aqui da internet, a Márcia Jamile, né, do canal Arqueologia pelo Mundo, do Arqueologia Egípcia. A Márcia estava indo de Aracaju, da sua cidade, para o Rio de Janeiro, para um evento que ia acontecer de arqueologia no Museu Nacional. E foi impactante para mim porque eu não tinha previsão de ir ao Rio. E eu conversando com a Márcia, a gente tinha um contato um pouco maior naquela época, e eu pedi para a Márcia para ver se ela conseguia para mim uma entrada nesse evento de arqueologia. E ela conseguiu lá os contatos para que eu fosse, e eu já ia na manhã seguinte, era no final de semana, né? Eu ia pegar ali, ia para a rodoviária, comprar a minha passagem e ia para o Rio de Janeiro para encontrar a Márcia pela primeira vez na vida. Eu ia acabar encontrando a Márcia lá no Rio e a gente ia participar de um evento de arqueologia muito interessante, era um seminário incrível que ia acontecer naquele final de semana no Museu Nacional, e o museu pegou fogo no dia 2 de setembro de 2018, num dia que nós comemoraríamos, se nós não fôssemos um país machista, nós comemoraríamos a independência do Brasil, que foi quando ela foi assinada de fato pela primeira princesa, depois imperatriz Leopoldina, primeira imperatriz do Brasil, primeira esposa de Dom Pedro. Tá lembrando que Dom Pedro se casou uma segunda vez ainda dentro do período do seu governo ali no primeiro reinado. Então, para mim foi um momento muito impactante, né? Eu vi isso, eu senti muito por isso. A minha vontade era de correr para lá no dia seguinte para ajudar. Não tinha o que eu fazer, óbvio, não teria como eu ajudar em nada, mas minha vontade foi de ir para o Rio de Janeiro imediatamente para ajudar, para ver o que eu poderia fazer. Eu não tinha o que fazer mesmo. Eu me sentia muito impotente e a vontade era de chorar. Mas voltando à nossa matéria. No dia 7 de setembro, então, às margens do riacho do Ipiranga,
na região ali de São Paulo, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil com a correspondência que ele recebeu da sua esposa, já com a independência assinada. Então a gente comemora o dia 7 de setembro, sendo o dia da independência do Brasil, por causa desse senhor, Dom Pedro VII de Portugal, para nós, Dom Pedro I, que não proclamou exatamente isso que está aqui na imagem, mas é um símbolo da nossa independência, que é o grito de independência ou morte, tá? Lembrando que nós temos um podcast já gravado, publicado em todas as plataformas digitais de áudio e também no YouTube, do HistóriaTube, sobre a independência do Brasil, sobre o dia 7 de setembro, tá? Nós fizemos esse podcast em conjunto com uma ex-aluna chamada Luísa Barenco. Bem legal esse podcast, foi bem interessante, foi um podcast bem político mesmo, apesar de ser extremamente histórico. A gente usou bastante das questões políticas que estávamos vivendo naquele ano. Se eu não me engano, foi em 2022 que a gente fez o podcast sobre a independência do Brasil. Então, dá uma olhada nesse podcast, eu vou deixar o link para vocês na descrição também, tá bom? Muito obrigado por todo mundo que assistiu. Vamos voltar para a nossa câmera geral, né, que eu estou fora do programa aqui. Vamos para a câmera geral, que é a câmera aqui. Bom, muito obrigado por todo mundo que assistiu, para quem acompanhou por aqui. Vejo vocês num próximo momento lá no nosso canal do HistóriaTube. A gente vai falar bastante sobre história, sobre geografia. Por aqui, na Nidos Educação, vocês vão me ver ainda apresentando podcast, participando de alguns programas, principalmente falando sobre atualidades com vocês. Teremos os nossos vídeos de notícias, nossos podcasts de notícias, começando a partir da semana que vem, falando sobre notícias do mundo todo, envolvendo geopolítica e economia, para que a gente possa sempre manter a atualidade como um tema fundamental aqui do nosso canalzinho da Nidos Educação. Tá certo? Não se esqueça de deixar seu gostei, não se esqueça de deixar sua inscrição aqui no nosso canal, a gente precisa aí crescer. Estamos começando no YouTube, assim como nós estamos começando aqui nas nossas plataformas. Desculpa, eu soquei vocês, mas vamos lá. Muito obrigado por tudo, valeu e falou!